Vocês sabiam que grande parte dos profissionais do Brasil e do mundo tem a sua saúde mental afetada devido a assédio moral no ambiente de trabalho? Pois é, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bora! Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Para você que está chegando agora neste canal, muito prazer, eu sou Adriana Cubas, profissional com 13 anos de experiência na área, com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas, e atualmente eu trabalho com orientação de carreira e aconselhamento profissional. E nos meus atendimentos, por muitas vezes eu me deparei com profissionais com autoestima extremamente baixa, extremamente inseguros, a confiança totalmente minada devido a assédio moral. O assédio moral, gente, é algo muito sério e é importante que a gente fale sobre isso, até porque o mês de janeiro é considerado o mês de conscientização da saúde mental e é conhecido como Janeiro Branco. Essa data, ela existe desde 2014, exatamente para conscientizar as pessoas da importância da saúde mental. E o ambiente de trabalho é um ambiente onde nós passamos grande parte do nosso tempo. Muitas vezes, principalmente se você trabalha presencialmente, mas isso vale também para você que trabalha remoto, nós estamos em contato com nossos colegas de trabalho muito mais do que com a nossa família e amigos. Portanto, a gente tem que ter muita atenção na hora de entender se estamos sofrendo assédio moral ou não. O assédio moral, gente, ele é diferente, por exemplo, de um conflito, tá? Porque conflito no dia a dia, conflito com amigos, colegas, familiares, faz parte da vida e muitas vezes é saudável, por incrível que muitos de vocês possam imaginar. Se eu discuto com um colega e a gente fica chateado, sem se falar por um dia ou dois, daqui a pouco vamos chegar no acordo, vamos resolver e vida que segue, tá? Eu até já fiz um vídeo sobre essa questão de conflito no trabalho, eu vou deixar aqui no card. Ele é semelhante ao que eu vou falar aqui, mas é importante que a gente entenda que o assédio moral, ao contrário do conflito, que é quando eu falo pra você o que eu tô achando, quando eu discuto com você, quando eu coloco a minha opinião, esse assédio ele é sutil. Ah, então quer dizer, Adriana, que é bullying, assédio moral, tipo, é igual bullying? Não necessariamente. Bullying é uma agressão que acontece de uma maneira física, verbal e ela é repetitiva. Então a pessoa que comete bullying, geralmente ela vai fazer as mesmas ações do mesmo jeito, com a mesma intensidade todo santo dia. E a pessoa que faz bullying, ela quer expor o outro, mas ela não tem receio de se expor. Ela não tem problema em xingar a pessoa na frente de todo mundo, em bater na pessoa na frente de todo mundo, como se fosse uma brincadeira, bem de mau gosto, bem cruel, né? Então, o bullying ele tem essa intenção de agredir, inclusive fisicamente, tá? E tem esse grau de exposição do agressor mais visível, né? Sem grandes constrangimentos. Já o assédio moral, ele é cruel. Por quê? Porque ele é sutil, ele é velado, ele é mascarado. E muitas vezes só a vítima sabe que está sendo agredida, porque as pessoas ao redor, ninguém tem ideia, ninguém faz ideia. E a ideia do assediador é colocar a confiança dessa pessoa em xeque, entendem? Então, é aquela coisa, da pessoa começa de uma maneira sutil, que você até tem um estranhamento, né, de alguma coisa que ela fala, alguma indireta. Porque o que ela faz, né, o assediador? Ele vai testando, né, se você vai morder a isca ou não, qual que vai ser a sua atitude, e a partir do momento que ele entende que você está vulnerável e que ele vai poder te acessar e te manipular, aí essas agressões acontecem também de uma maneira constante, não necessariamente repetitiva, porque ele usa de outros meios para te atingir. E geralmente essas agressões elas não são físicas, mas elas são verbais e psicológicas. A pessoa ela brinca com o seu psicológico. Essa é a intenção dela, te desestabilizar. Uma atitude muito frequente para brincar com o psicológico da pessoa é dar instruções, dar ordens totalmente desconexas, sem sentido, sem muitas explicações e depois cobrar outra coisa
do colaborador. Por exemplo, se eu peço para você, eu quero um café com uma barra de chocolate dentro. Aí eu vou lá, pego um café com uma barra de chocolate dentro. O que é isso? Eu pedi um chá. Eu sou alérgico a café. Por que você fez isso? Entende? Eu tô dando um exemplo aqui estapafúrdio, mas é mais ou menos nesse sentido. A pessoa pede uma coisa do nada e quando você faz o que ela pede, ela fala que ela não pediu aquilo, que aquilo foi coisa da sua cabeça, que você não entendeu, que não era nada daquilo que a pessoa queria. Esse é um ponto. Outro ponto que eu considero muito cruel é que muitas vezes o assediador, ele não vai falar isso na frente das pessoas. Tem alguns assediadores que sim, falam e te desmerecem na frente dos outros. Mas quando ele quer realmente te atingir e te agredir psicologicamente, ele vai acabar com você quando vocês estiverem a sós, quando não tiver nenhuma testemunha por perto. Guardem essa informação. Então, se não tem testemunha, não aconteceu, é a sua palavra contra a do assediador. Um ponto aqui bem importante. Pessoas que cometem um assédio, geralmente são pessoas muito inseguras, que se sentem ameaçadas. E a partir do momento que essa pessoa tem acesso ao poder, ela se vê livre e se vê no direito de cometer esses assédios para manter as coisas sob controle. Entende? Para que ele ou ela sejam as pessoas mais importantes daquele ambiente. Então, se ela vê qualquer pessoa que minimamente a ameaçar, em termos de competência, de entrega, de trabalho, enfim, né? Tudo aquilo que fere o ego deste ser humaninho, a pessoa tendo o poder, estando no nível hierárquico maior, e quando eu digo nível hierárquico maior, pode ser um líder, mas pode ser um colega que esteja num cargo maior que você, tá? Essa pessoa vai se ver no direito de cometer esses assédios. Outra coisa também é sobrecarregar a pessoa com atividades, trabalhos totalmente inúteis, entende? Então você está fazendo uma coisa, o assediador ele vai falar para você parar de fazer determinada coisa que é muito importante e vai encher o seu dia com tarefas pequenas, urgentes, e quando você vê, você não tem tempo absolutamente para nada. Exatamente para que você perca o seu tempo com atividades inúteis. E depois que você perdeu o tempo com atividades inúteis que foram demandadas por essa pessoa, ele vai ou ela chegar no fim do dia e falar: e aquele relatório importante, você não entregou por quê? Então ele faz isso para te tirar o foco daquilo que é realmente importante, para passar a imagem para a equipe ou para a diretoria de que você não é competente, que você não dá conta do recado. E ele acaba comentando isso, ele acaba falando sobre a sua incompetência, que a gente sabe que não é, para o resto da equipe. Eu vou passar esse relatório para você, porque a coitada, ela tá tão sobrecarregada, ela não tem foco, ela não consegue fazer, e eu preciso de alguém de confiança que faça esse relatório para mim. Entende o jogo? É um jogo neurótico, né? É um jogo psicológico. Então a gente tem que estar muito atento. E aí vocês me perguntam: Adriana, este é o meu caso, eu já identifiquei que eu estou sendo assediada no meu trabalho, o que eu faço? O assédio moral, além dele ser cruel, né, ele causa impactos devastadores na saúde mental da pessoa assediada. Como, por exemplo, os primeiros sintomas que a pessoa assediada começa a sentir é insônia constante, falta de apetite, falta de foco, insegurança, crises de choro. Então, tudo isso já são alguns sintomas para a gente já ficar em alerta vermelho, porque se a gente não for cuidar desses sintomas logo que eles são percebidos, fazer, né, esse resgate psicológico e começar um tratamento com terapia, ele pode se desenvolver para uma depressão, ansiedade, burnout, crises de pânico. Então não é brincadeira, gente. E também tem as consequências físicas da pessoa ter palpitações constantes, dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, dores nas juntas, né? Dor nas articulações, de tensão. Então tudo isso também são consequências de um assédio que você está passando. Isso também acaba
sendo expurgado pelo corpo físico. Então a saúde física acaba sendo afetada também. Primeiro ponto é foco na sua saúde mental. A partir do momento que você identificou esses sintomas, busque ajuda urgentemente. Busque ajuda, busque um psicólogo, busque um psiquiatra. Gente, vamos parar com o tabu, vamos parar de ter vergonha de cuidar da nossa saúde mental, vamos parar de achar que, ah, meu Deus, psicólogo e psiquiatra é médico de louco. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, tá bom? E quem tá falando aqui com vocês é uma futura psicóloga e eu posso falar com muita certeza de que não é nada disso que as pessoas ficam propagando. O psicólogo ele vai te ajudar a entender a situação. O psicólogo vai te ajudar a lidar com as suas emoções. O psicólogo vai te ajudar a te tirar de um estado depressivo, né? Tem algumas terapias que inclusive são bem eficientes nesse caso, como a terapia cognitivo-comportamental, também conhecido como TCC. Tem outras também, tem psicanálise, tem o Jung. Todas são boas, depende de como que você vai se sentir na terapia. Por isso que é importante você sempre marcar com 3 terapeutas diferentes, bate um papo, porque primeiro tem que ter empatia, tem que gerar uma identificação e uma confiança, tá? Então, às vezes você não vai encontrar um terapeuta legal de primeira, mas não desista, tem que ter essa sinergia. Hoje em dia também tem muitos profissionais trabalhando no SUS, tem também as escolas de psicologia que tem as clínicas que você pode se cadastrar e pode procurar ajuda gratuitamente ou pagando um valor muito pequeno, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas opções, algumas possibilidades para vocês pesquisarem. E também busque ajuda psiquiátrica. O psiquiatra é um médico, gente, pessoa que fez medicina e se especializou em psiquiatria. Para analisar o seu caso, para ver se vai precisar de uma medicação, porque para a gente sair de um estado depressivo, para a gente se manter ativa e ativa novamente, a medicação, em muitos casos, ajuda a regular a química do cérebro, ajuda a te colocar num estado mais estável, com mais foco. Significa que você vai ter que tomar medicação pro resto da vida? Oh meu Deus, Adriana, eu vou ficar viciado, viciada? Não, tá? Por exemplo, quando você tem uma dor de estômago, você fica tomando remédio para dor de estômago pro resto da sua vida todos os dias e fica super viciado em remédio de estômago? Você vai tomar, fazer um tratamento até que você fique bem, fique forte, saudável. É a mesma coisa com a saúde mental, gente, tá? A gente tem que parar de achar que, saúde física ok, saúde mental, oh meu Deus, não. Vamos parar com isso, faz parte, porque uma coisa está conectada com a outra, combinado? Isso para você se resgatar psicologicamente. Mas é importante que você tome algumas atitudes quando perceber o assédio. A primeira delas é registre esses assédios. Print, e-mail, gravação. Lembra que o assediador ele procura fazer as agressões psicológicas quando ninguém está por perto? Então é importante que você compartilhe isso com pessoas da sua confiança e procure estar em ambientes onde tem testemunhas, porque de uma certa forma isso vai intimidar, mas em algumas situações vai acontecer desse assediador falar alguma coisa que te desmereça, te coloque para baixo, te desqualifique na frente de pessoas. Então é muito importante que você não se feche em uma concha. Muitas vezes, caso você queira procurar justiça para alguma indenização, isso é possível em caso de assédio moral. Então, para isso, eu recomendo que vocês procurem um advogado que trabalhe com leis trabalhistas. Eles vão poder te auxiliar muito em relação a esses assuntos, vai poder te dar o direcionamento. E para que isso seja aprovado, só os prints ou só as testemunhas talvez não seja o suficiente. Muitas vezes você vai ter que passar por uma perícia técnica com terapeutas, com psicólogos para entender como que estava a sua saúde antes e como que a sua saúde está agora e se o ambiente de trabalho e as relações foram os grandes influenciadores da sua depressão, da sua ansiedade. Por isso que a gente tem que contar com aliados dentro do trabalho, tá bom? Isso são apenas alguns direcionamentos, tá, pessoas? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também outros links que podem dar um direcionamento mais específico para vocês. Se acaso você se sentiu lesado, lesada, teve a sua saúde mental lesada por conta de algum colega ou algum líder que cometeu assédio moral,
Então, eu sugiro vocês procurarem um advogado trabalhista para poder dar todas as orientações certinho, sem erro, tá bom? Prefiro assim, gente, não quero passar a informação errada aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse vídeo foi exatamente para que a gente possa entender como que um assédio moral dentro do ambiente de trabalho, como um ambiente de trabalho insalubre, pode ser um grande vilão para a nossa saúde mental. E saúde, gente, é algo tão precioso. Eu falo para vocês de coração, porque eu nunca sofri assédio moral, graças a Deus, mas há alguns anos, há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Tudo começou com o que eu achava que era um burnout, e aí depois, procurando a ajuda correta, eu vi que realmente, né, estava com a depressão e ansiedade bem avançadas, inclusive. Falo isso sem nenhuma vergonha, todos somos humanos e é importante a gente falar sobre esses assuntos sem tabu. Eu procurei ajuda, hoje eu tô super bem, hoje eu coloco a minha saúde como prioridade maior na minha vida, porque foi um caminho bem obscuro, foi uma época muito difícil, mas se você tá passando por isso, saiba que no fundo desse poço tem uma mola. Tem uma mola que basta a gente estar forte para tomar impulso e sair desse buraco, tá? Tem esperança, tem tratamento e que nos proporciona novamente uma qualidade de vida. Eu tô abrindo meu coração aqui para vocês exatamente para incentivá-los a não tratar a saúde mental como um tabu, como uma vergonha. Não é vergonha. Combinado? É isso então, meu povo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre saúde mental, a gente aprofundar esse papo, eu posso trazer convidados. Eu tô na faculdade de psicologia, né, gente? De repente eu chamo alguém bacana para trocar uma ideia aqui com a gente. Gostam da ideia? Então deixa aqui nos comentários para eu saber se vale a pena ou não a gente investir nesse tema aqui no canal. Eu, particularmente, vou amar. Tá bom? Beijo imenso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!